Gente, estou aqui na cidade de Maringá, no estado do Paraná, no Parque do Japão, passando para trazer mais uma palavra para inspirar o seu coração e fortalecer a sua fé. O Senhor Jesus fez a seguinte declaração em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa declaração conhecidíssima de Jesus, nós temos a tendência de vê-la de forma incompleta. Porque Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e Ele nos oferece alívio. A gente sempre imagina apenas um ato onde Jesus tira o nosso jugo, o nosso fardo e o nosso peso. Mas a verdade é que o Senhor Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ele nunca propôs apenas nos aliviar do nosso jugo. O que Ele na verdade nos propôs foi uma troca de jugo. Ele diz, eu tiro o seu, mas você vai carregar o meu. Nós precisamos entender melhor o que é essa proposta de Jesus e o que é trocar de jugos com Ele. Nos próximos minutos eu quero falar a respeito disso. Fique comigo. Nesse texto de Mateus 11, Jesus nos faz dois convites distintos, duas propostas muito distintas. Na primeira delas ele diz, vinde a mim. Mas na segunda ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O Senhor Jesus está fazendo duas propostas e para cada uma delas há um resultado diferente. Quando nós atendemos o convite que ele faz inicialmente, vinde a mim, ele diz, encontrareis alívio. Mas quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, e achareis descanso para as vossas almas. Há uma diferença entre alívio e descanso. Muitos de nós paramos na primeira proposta do Senhor Jesus. Vamos a Ele quando estamos cansados, sobrecarregados, estamos debaixo de um fardo, carregando um peso. Aliás, esse é um dos significados da palavra jugo. Muitas vezes isso vai aparecer na palavra de Deus. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 10, o Senhor diz, eu vou remover o seu jugo de sobre o seu pescoço, e Deus está falando de remover um peso que alguém carregava. Mas a palavra jugo, ela tem um significado melhor e mais abrangente que nós vamos explorar daqui a pouco. Mas muita gente para na primeira proposta de Jesus, e quando para na primeira proposta, que é, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, ele só tem o primeiro resultado, que é alívio. Mas quando atendemos a segunda proposta, que é tomar o jugo de Jesus, nós temos descanso, é isso que ele está nos oferecendo. Há uma diferença entre alívio e descanso. Certa ocasião eu tive que empurrar um carro com um problema mecânico numa rua íngreme. Foi muito difícil empurrar aquele carro e quando terminei, eu estava no limite das minhas forças, à beira de uma exaustão física. Parar de empurrar o carro trouxe alívio. Mas descanso mesmo, só o dia seguinte, para que o corpo pudesse se recompor de todo aquele esforço. Igualmente, uma certa ocasião eu estava na praia e salvei uma pessoa que estava se afogando. Eu tive que trazê-lo de volta só até uma certa altura, quando os bombeiros entraram e finalmente salvaram não apenas a pessoa, mas a mim, porque eu também estava à beira de uma exaustão física. O momento em que eu parei de nadar, quando os bombeiros me tiraram junto com a pessoa que eu salvei, eu senti alívio. Mas descanso mesmo, veio alguns dias depois, porque eu havia exagerado no esforço físico. Da mesma forma, Jesus está nos propondo duas coisas distintas. São dois resultados para dois níveis de convites ou apelo que ele nos faz. Infelizmente, o Evangelho tem sido pregado para muitos como se Jesus tivesse feito só a primeira proposta. E o problema de quando nós paramos na primeira proposta é que nós também paramos somente no primeiro nível de resultado. Muita gente vem até o Senhor Jesus apenas para tentar resolver os seus problemas momentâneos, seus problemas terrenos. Alguém está enfermo, precisa de cura, vamos buscar solução no Senhor Jesus. Está com problema financeiro, vamos buscar ajuda no Senhor Jesus. Está com problema familiar, vamos buscar ajuda no Senhor Jesus. E eu não estou falando contra quem procura esse tipo de ajuda e muito menos quem está pregando essa ajuda que o Senhor Jesus oferece. O próprio Senhor Jesus exerceu um ministério onde ele tocava os necessitados. Normalmente ele começa a tocar a vida de alguém por aí. Ele faz essa proposta, diz, você que está cansado, sobrecarregado, você que está oprimido, venha a mim e eu tenho alívio para você. Mas o problema não é atender essa primeira parte, o problema é quando a gente estaciona nela. O problema é quando a gente trata o Evangelho como se ele se limitasse somente a isso. Eu gosto de dizer que esse nível de intervenção e áreas de necessidade das nossas vidas, ele é importante, mas ele é apenas o começo de uma obra do Senhor Jesus. Nós lemos aquele texto em Lucas 17, onde 10 leprosos foram curados. E o Senhor Jesus pergunta ao único daqueles 10 que voltou, onde estão os outros 9?
Com essa pergunta, Jesus não estava fazendo dessa pessoa que voltou responsável pelos outros 9, mas ele está desabafando. Onde estão os demais? Como quem diz, eu não queria apenas curá-los. Isso era apenas o começo do que eu tinha para oferecer a vocês. Eu queria fazer mais por vocês, mas vocês não me permitiram dar continuidade àquilo que eu tinha começado. Muitas vezes as pessoas dizem que tem duas formas de ir a Deus, ao Senhor Jesus, que nós vamos ou pelo amor ou pela dor. Eu discordo disso. Eu não conheço ninguém que foi pelo amor. Talvez a pessoa não tenha chegado pela dor, mas chega por algum tipo de interesse. Nós só vamos desenvolver amor a partir do momento que conhecemos ao Senhor. A verdade é que a maioria de nós chega por conta de alguma forma de necessidade. Eu entreguei minha vida a Jesus ainda criança, pois porque alguém me disse, se eu não aceitar Jesus, eu iria para o inferno. Eu não amei Jesus de cara. Eu passei a amá-lo depois que eu descobri, depois que eu o conheci. Eu entendo que a igreja precisa levar as pessoas além da primeira proposta, porque quando paramos na primeira proposta, paramos no primeiro resultado. Agora vamos tentar entender melhor a segunda proposta. Jesus não está apenas dizendo, ei, eu quero aliviar o seu jugo. Jesus está propondo uma troca de jugos. Ele está dizendo, traga o seu jugo, deixa aos meus pés, porque o seu jugo é pesado. Mas Jesus está dizendo, tome o meu jugo no lugar do seu. Mas a diferença entre um jugo e outro é que Jesus diz, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. O que ele está dizendo? Deixa o seu fardo pesado para assumir o meu fardo leve. E aqui nós precisamos entender o outro significado da palavra jugo. O jugo, ou uma canga, como nós falamos em alguns lugares do Brasil, era um aparelho de madeira para unir dois animais a fim de que eles trabalhassem juntos. O jugo, na verdade, fala de união. Assim como você obriga com que dois animais caminhem juntos e eles estão vinculados por aquela parelha de madeira que estão usando no pescoço, aquela canga, da mesma forma, no relacionamento, a expressão jugo é usada com o mesmo significado. O termo que nós usamos para falar dos casados, cônjuges, significa companheiro de jugo, alguém que está preso a um compromisso. Eu creio que quando Jesus está falando, você precisa tomar o meu jugo, ele está dizendo, você tem que estar vinculado a mim. Você precisa passar a caminhar do meu lado. Você precisa andar do jeito que eu ando, viver como eu vivo. Essa, na verdade, é uma palavra de compromisso. E, em outras palavras, nós precisamos entender, Jesus está dizendo, eu não quero apenas resolver os seus problemas. Eu quero começar resolvendo alguns dos seus problemas para atrair você a um lugar de compromisso. A razão pela qual a palavra de Deus diz que a gente não pode se colocar num jugo desigual com os incrédulos é que a expressão jugo significa compromisso. E não faz sentido haver sociedade, comunhão entre luz e trevas, entre justo e injusto, entre alguém que está servindo a Deus e alguém que não está. Essa palavra fala de conexão, essa palavra fala de compromisso, fala de estar ligado. E nós precisamos entender que a essência do Evangelho é nos levar além desses primeiros socorros, além de um nível de intervenção nas nossas vidas. Quando a gente busca o Senhor Jesus para entregar a Ele o nosso jugo, nós encontramos alívio. Mas a medida plena do que Deus nos oferece é quando nós encontramos descanso para as nossas almas. E descanso, esse lugar de uma realização e de uma intervenção mais profunda da parte de Deus, só vai acontecer quando nós vamos além de só querendo entregar o nosso jugo ao Senhor Jesus. Quando entramos nesse lugar de permitir que o jugo dele seja tomado sobre os nossos ombros. Ou seja, o Senhor Jesus está esperando de nós esse profundo compromisso. Depois de ter multiplicado pães, as pessoas começaram a procurar Jesus como aquela pessoa que resolveria os seus problemas meramente terrenos, naturais e temporais. É nesse momento que o Evangelho de João mostra Jesus dizendo, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue. E ele estava falando de compromisso. Ele usa uma ilustração que os orientais conheciam muito bem, de uma aliança de sangue, e ele está falando de mistura de vida. Quando ele diz, se você não comer minha carne, não beber o meu sangue, ele não está falando de um rito canibalístico. Ele estava falando de um profundo nível de compromisso. E quando ele faz essa promessa, essa declaração, se você não comer na minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo, alguns começaram a achar esse discurso pesado e começaram a ir embora. Porque muitas pessoas querem o alívio, mas não querem o descanso. Elas querem deixar o seu jugo aos pés do Senhor Jesus, mas não querem tomar o jugo dele. Receber uma intervenção de Deus nos compromete. A palavra de Deus diz que Ezequias, que experimentou um grande milagre de cura, um sinal extraordinário de Deus, a Bíblia diz que ele não correspondeu ao milagre que lhe foi feito. Quando Deus age por mim e por você, Ele na verdade nos coloca debaixo de uma responsabilidade de corresponder com Ele, de entrar num lugar mais profundo da presença dEle.
Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. O chamado do Senhor Jesus não é apenas para resolver alguns dos nossos problemas, é para nos vincular profundamente a Ele. E é quando entramos nesse lugar profundo de compromisso que nós vamos experimentar o que Ele tem de melhor. Alguns dizem, mas essa conversa de compromisso é pesada. Jesus diz, não, meu fardo é suave, meu jugo é leve. Eu gosto de dizer que pesado é o pecado. Em 1 de João, no capítulo 5, lá no versículo 3, a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Quando nós entramos num lugar de compromisso, em primeiro lugar, haverá graça do Senhor, haverá ajuda e o auxílio do Espírito Santo, e nós passaremos a viver num lugar, espiritualmente falando, que em vez do peso do pecado com as suas consequências, nós vamos encontrar não apenas alívio, mas o verdadeiro descanso, de ter uma alma vinculada ao Senhor Jesus, de entrar num lugar de comunhão e intimidade com Deus. É fato que Jesus traz alívio, é fato que Ele remove o seu fardo, mas eu quero lembrá-lo, Ele quer fazer muito mais do que isso. Você precisa ir além. Fortaleça o seu compromisso com o Senhor Jesus, porque à medida que você fortalece seu compromisso com Jesus, tomando o jugo dele, você vai descobrir o que realmente Ele pode fazer por você. São mais do que milagres, são mais do que problemas naturais ou temporais resolvidos, graças a Deus por esses também. Mas é uma medida onde sua alma encontrará o verdadeiro descanso, a verdadeira plenitude do que Deus tem. Que em nome de Jesus, na sua vida cristã, você não se torne nem superficial, nem só um crente interesseiro, buscando apenas as respostas momentâneas de Deus, mas que você entre no lugar profundo de aliança e compromisso. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, diz o Salmo 25:14. Que o Senhor te abençoe, que o seu compromisso se fortaleça nele, em nome de Jesus.